Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um conhecendo mais para viver a palavra de Deus. Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. Ou seja, não basta só nós conhecermos, a gente tem que viver essa palavra. Bom, a gente está aí numa série de estudos que nós estamos fazendo sobre a segunda volta de Jesus. E uma série de 12 estudos. Nós já tivemos 7 estudos e hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação. A grande tribulação é algo que vai acontecer, é algo que está iminente, é algo que é bíblico, é algo que está escrito. Ah, pastor, mas quando é que vai acontecer? Calma, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro a gente tem que saber que Jesus está voltando. Né? Essa é uma certeza que nós temos, que Jesus está voltando, mas isso não deve me preocupar e tampouco me desesperar. Ao contrário, isso deve me, me, me animar a estar preparado, a me preparar para essa volta de Jesus. E é isso que importa para mim e para você. Nós estamos preparados para a volta de Jesus. O que é a grande tribulação? Bom, a grande tribulação é um evento que prediz o fim do mundo. A grande tribulação é o começo do fim do mundo. Já estamos caminhando para isso. Mas vai ser um tempo terrível, um tempo em que a humanidade vai enfrentar problemas seríssimos. No final desse estudo, nós vamos colocar tudo isso numa linha de tempo para que você possa ter uma ideia geral do que é ou em que ponto nós estamos dessa volta de Jesus. E aí você me perguntaria, mas pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Não sei se você se recorda, mas quando nós falamos aqui sobre o anticristo, nós falamos um pouquinho sobre a, 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 a ascensão da igreja. Né? Existem algumas divergências teológicas, algumas divergências aí em que a própria palavra de Deus ela nos dá essa liberdade de interpretação. Não é que ela está se contradizendo, não. Na verdade, você tem a liberdade de interpretar como você quer. Então, hoje, nós temos 3 linhas de liberdade dessas divergências escatológicas. Então, se você lembra, a gente falou alguma coisa bem rapidinho sobre o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E aí você me perguntaria, ok, pastor irmão, o que significa isso? Bom, o pré-tribulacionismo, como a gente viu, ele fala da volta de Jesus, mas em 2 etapas. A primeira etapa, ou a primeira parte, ele vem buscar os seus filhos, ele vem buscar a igreja, ele vem buscar aqueles que aceitaram a Jesus e que estiveram em submissão à palavra de Deus e estiveram fazendo a vontade de Deus. E depois, a segunda parte é quando Jesus volta com a igreja para o juízo, para julgar. Esse já é a grande tribulação. Mas aí, o que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, é importante que você esteja anotando os textos e depois é, confrontando com a tua palavra, confrontando com a tua Bíblia, né? Buscando lá na tua Bíblia para que você tenha certeza, daquilo que a gente está falando aqui, né? Mas o que diz a Bíblia? Bom, aí vai para você uma liçãozinha de casa, para que você leia Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 13. Esses 2 capítulos da Bíblia, eles vão falar muito sobre essa ideia dos pré-tribulacionistas. Bom, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8,
versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqui Paulo já deixa claro que não existe mais nenhuma condenação. Já que não tem condenação, mas não tem condenação quem? Aqueles que estão em Cristo. Então, ele já está dizendo que existe essa interpretação de que você não vai passar pela tribulação, então não vai existir condenação. Então, se não vai existir condenação, você não vai passar pela tribulação. Mas Paulo fala aqui em Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aqui Paulo também deixa entender de que nós vamos ser transformados, vamos estar com o corpo glorificado antes da grande tribulação. Esses são os textos básicos dos pré-tribulacionistas. E não sei se você lembra, a gente conversou lá quando nós estudamos o Anticristo, qual seria a tua posição? Você já chegou numa posição, se você é pré-tribulacionista, se você é mesotribulacionista, ou se você é pós-tribulacionista? Isso aí é uma decisão sua, ok? Paulo continua falando para a gente aqui em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aqui ele está dando a entender que como a gente vai encontrar com o Senhor nos ares, como a gente vai ter esse encontro, então nós não vamos passar pela tribulação, ou seja, nós estamos na vinda de Jesus, aquela primeira parte onde ele vem e leva os seus filhos, leva a igreja de Jesus. Em Apocalipse, João escreve lá no capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, aqui João escreve como se nós não fôssemos passar pela provação. Então, se eu não vou passar pela provação, eu não vou passar pela grande tribulação. Esses são os versículos que a Bíblia nos dá para aqueles que são pré-tribulacionistas, aqueles que estão firmados nisso. Outro argumento muito usado é que após o capítulo 3, após o capítulo 3 do livro de Apocalipse, a palavra igreja ela não é mais encontrada no livro de Apocalipse, até aparecer novamente no final do livro. Esse é outro argumento. Se ela não aparece, é porque a igreja já foi, né? Então, a palavra igreja não aparece no capítulo 3. Né? A partir do capítulo 3, você vai ver, depois do capítulo 3, que até o final do livro de Apocalipse não aparece mais a palavra igreja. E se você ler o livro de Apocalipse, principalmente Apocalipse 13, você vai ver como a coisa vai acontecer. Então, ali você tem a ideia de como as coisas vão ocorrer lá na grande tribulação. Bom, esses são os pré-tribulacionistas. E os mesotribulacionistas? Você lembra que a gente falou sobre ele? O mesotribulacionista, ele defende que a igreja será arrebatada
no meio da grande tribulação. Sendo a tribulação um período de 7 anos, que a gente vai ver lá na linha do tempo, é um período de 7 anos, sendo que os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, é um ano de paz, de tranquilidade, e o segundo 3 anos e meio é um ano, vai ser um período de perseguição. Será um período onde o anticristo vai se levantar, não mais como o salvador da pátria, aquele que trouxe a paz ao mundo, mas ele vai se levantar contra todos e vai exigir que todos se curvem diante dele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Paulo, ele dá uma cronologia, e essa cronologia que ele dá é o principal argumento daqueles que são mesotribulacionistas. É uma cronologia dada nesse capítulo 2, onde o anticristo aparece, ele parece ser revelado antes do arrebatamento. Então, a ideia que dá nesse texto é que o anticristo vai ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre as trombetas, né, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Então, existe essa cronologia onde Paulo fala do engano, onde Paulo fala da apostasia e onde Paulo fala da manifestação do anticristo. Então, esse é o texto base para os mesotribulacionistas. E ele se baseia também lá quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que nós já lemos, ele fala sobre a trombeta, ao tocar da trombeta, e o anjo do Senhor vai tocar a trombeta, e isso também é referenciado lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que nós também já lemos. Bom, e a terceira linha, né, são os pós-tribulacionistas. O que são os pós-tribulacionistas? Eles defendem que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento, ou seja, não vai ser em duas fases como os pré-tribulacionistas pensam que vai ser. É um evento único, né? E que ocorrerá após o período da grande tribulação. O que é após o período da grande tribulação? A grande tribulação é um período de 7 anos, com 3 anos, os primeiros 3 anos e meio de paz e os segundos 3 anos e meio de tormento, de luta, de perseguição. Então, ele está dizendo, os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar por isso. Nessa interpretação, a igreja vai passar pela grande tribulação. De verdade, são 3 linhas teológicas, né, no qual a palavra dá a entender disso. Ou seja, Jesus vai voltar, né? E eles têm como base os principais argumentos deles, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São mais 3 capítulos que você precisa ler para você
decidir se você é pós-tribulacionista, mesotribulacionista ou pré-tribulacionista, né? Bom, após a tribulação, os principais argumentos dos pós-tribulacionistas. Primeiro, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, eles têm esse texto, né, esperando a manifestação do anticristo. Então, se a igreja se a igreja vai ver a manifestação do anticristo, então, na verdade, a igreja vai estar no meio da tribulação. Um outro texto que ele fala também, né, é lá em 2 Pedro, capítulo 3. O capítulo 3, Pedro fala de um único evento, né? E Apocalipse, na verdade, ele não menciona isso. Ele não menciona. Apocalipse não fala nada. Em nenhum momento é mencionado duas fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Então, aí, nós também temos aí uma ideia de que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, ou seja, a igreja passa pela grande tribulação. Esses textos, que nem esse capítulo 3 de 2 Pedro, você precisa ler também, para que você entenda se isso vai ser um único evento ou se para você decidir se você é pós-tribulacionista, mesotribulacionista ou pré-tribulacionista. Ok. E aí você me perguntaria, quando ocorrerá a grande tribulação? Na verdade, a Bíblia não estabelece uma data sobre quando a grande tribulação vai ocorrer, né? Ela apenas nos afirma que será nos momentos finais do fim do mundo. E também fala que vai ter muito sofrimento. Por ter muito sofrimento, eu creio. Bom, deixa eu falar lá no. Quando eu falar na linha do tempo, aí você vai saber qual é a minha posição. E aí você tira a conclusão que você quiser e você escolhe a posição que você quiser. Tem alguns eventos ainda que vão ocorrer para que antes que chegue a grande tribulação. E a gente vê lá em Joel, capítulo 3, versículo 9. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Ou seja, vai haver guerras. Não, pastor, mas isso está lá no Antigo Testamento. Ok, está lá no Antigo Testamento, então a gente vai para Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, esse é um dos eventos que vai ocorrer antes que chegue a grande tribulação. Vai haver guerras. Ah, pastor, uma guerra tem todo o tempo. É verdade, guerra tem todo o tempo. Mas vai haver guerras piores. Então, já se falou da Terceira Guerra Mundial, isso pode ocorrer. Um outro evento a gente pode ver aqui em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, na segunda metade dos 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio,
depois da grande paz, da grande tranquilidade, o anticristo ele vai entrar no templo. Então, Jesus está falando aqui, né, o abominável da desolação. De que falou o profeta Daniel? Se você vai lá em Daniel, capítulo 9, você vai ver isso. Ele vai entrar num lugar santo e ele vai profanar o templo. Então, se você... isso a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês um quadro da cronologia geral de como a coisa, os tempos que as coisas devem acontecer. Os tempos não são datas, os tempos são tempos, não é data, não é mês, não é dia, não é hora, né? São tempos. Então você vai ver a cronologia de como a coisa vai acontecer. Então você vai ver que o anticristo ele vai se levantar, ele vai trazer a paz nos primeiros 3 anos e meio e depois ele vai querer ser adorado. Então, aquilo que o diabo queria, né, que era ser igual a Deus, e quando o diabo tentou a Jesus, ele falou: olha, eu te dou tudo se prostrado me adorares. Lembra disso? E Jesus disse: olha, desculpa aí, mas somente a Deus eu vou adorar. Então, esse é o desejo dele. Então, na segunda metade dos 3 anos e meio, ele se revela como o anticristo, ele se revela como aquele que quer ocupar o lugar de Deus. E ele vai para dentro do templo. Então, nesses 7 anos, o templo vai ser reconstruído em Israel. Ele vai ser reconstruído. E aí você vai me dizer, pastor, mas aonde está o templo? O templo deveria estar construído hoje onde é a mesquita. A mesquita de Omar, lá em Jerusalém, é onde deveria ser construído o templo. Então, veja, a reconstrução do templo é um sinal fortíssimo da volta de Jesus. Só que lá tem uma mesquita de uma outra religião que vai dar um quebra-pau lascado, né, para ver quem é que vai tomar conta daquele lugar. Um outro evento que vai acontecer está relatado lá em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 8 a 11. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimam com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Ou seja, aqui a gente está vendo as pragas, fome e desastres naturais que vão acontecer. Então, isso vai acontecer na grande tribulação. Isso vai passar. Então, nós temos que ter isso muito bem claro para nós, porque realmente os sinais estão aí, os eventos estão acontecendo e a gente só tem que estar atento, sempre com a palavra na mão. Por isso que é importante, muito importante, que você anote os versículos e vá checar com a tua Bíblia tudo aquilo que a gente está falando. E Jesus fala para nós também lá em Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, de novo ele fala sobre enganar, de novo ele fala de falsos profetas. Falsos profetas são todos aqueles que trazem uma profecia
da sua carne, traz uma profecia do seu interesse. As profecias do Senhor, todas elas foram reveladas já e estão escritas na palavra de Deus. Então, mas, pastor, Deus pode levantar um profeta hoje? Pode, Deus pode todas as coisas. Agora, quando nós temos uma relação com Deus, quando nós temos uma proximidade com Deus, Ele vai revelar para nós se esse profeta é dele ou não. Ou seja, a palavra diz que nós temos que julgar o profeta. Então, é isso que você e eu temos que fazer, né? E, por último, eu queria deixar com você aqui a linha do tempo. Mais ou menos como a coisa tem acontecido e vai acontecer. Então, a gente tem aqui, não sei se dá para marcar aqui. Dá para marcar aqui? Você vê aí, ó. Aí. Olha lá. Então, olha, eu estou com a setinha aqui, né? No Antigo Testamento, ok? Que está lá no azulzinho, ok? Está no azulzinho. Então, no Antigo Testamento, nós tivemos toda a perspectiva escatológica. Perspectiva escatológica é tudo aquilo que ia acontecer nessa linha de tempo, desde a vinda do Messias até a volta do Messias. E Daniel fala sobre essa escatologia, né? Então, se nós lermos o livro de Daniel, a gente vai ver a revelação de Deus. Aí, você pode ver aqui que Jesus veio. Jesus veio, cumpriu a lei, e aí ele trouxe para você e para mim algumas advertências. Ele trouxe as parábolas como advertência para que você e eu aprendêssemos das parábolas dele, aprendêssemos dos ensinamentos dele. Ele trouxe as cartas às 7 igrejas. Se você for lá em Apocalipse capítulo 2, você vai ver a carta às 7 igrejas. E ele trouxe a revelação que ele voltaria. Então, Cristo vai voltar, ok? E aí, nós vemos aqui em cima Jesus nos ares. Então, com isso eu posso dizer para você que eu sou pré-tribulacionista. Então, eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, aqui nos ares, a igreja de Jesus, vai subir com ele. Então, vai ser como se fosse alguma coisa secreta. Por quê? Porque Jesus ainda, ele não vai se manifestar nas alturas, ele só vai vir para os salvos e vai levar os salvos. Então, se você teve a oportunidade de assistir aquele filme Deixados para Trás, você vai ver que eles também são pré-tribulacionistas. Por quê? Porque a coisa começa a ficar ruim quando a igreja sai. Então, aqui nos 7 anos de tribulação, nós vamos ter 3 anos e meio de tranquilidade, 3 anos e meio de paz, onde o anticristo ele vai trazer a paz na terra. Então, o anticristo vai estar aí. O arrebatamento já aconteceu. Os filhos, aqueles que são servos do Senhor Jesus, já foram. O tribunal de Cristo, ele vai chegar na segunda metade da grande tribulação. E na segunda metade da grande tribulação, a gente vai assistir a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é quando Cristo volta. Então, aqui é a sua segunda vinda, é aqui no final da grande tribulação. Cristo volta com a igreja, e aí ele vem para destituir o anticristo, que é o próprio demônio, que está no templo. E aí ele vai lá para Jerusalém, onde vai ter a Batalha do Armagedon. Depois dessa Batalha do Armagedon, vem o milênio.
onde 1000 anos o diabo vai ser, ele vai ser ele vai ser preso, né? E ele vai ficar preso lá. Esses 1000 anos nós vamos estar reinando com Jesus. Vai ter o julgamento do grande trono branco, onde aqueles que foram são dois julgamentos, né? São o julgamento dos filhos. Então você e eu, se somos filhos, se fomos arrebatados, né? Lá nos ares antes do começo da grande tribulação, nós vamos ser julgados nesse trono branco, que é o julgamento dos galardões. Então, aquilo que você fez de bom, Deus vai te recompensar. E o segundo julgamento do grande trono branco é quando Jesus vai julgar toda a humanidade. Aí, no final do milênio, Satanás ele vai ser solto para ser julgado também. E aí nós vamos ter aqui um novo céu e uma nova terra, porque essa terra que você está e eu estou, ela vai ser destruída, e a gente vai ter um novo céu, uma nova terra, nós vamos viver a nova Jerusalém. Amém? Então, eu sou pré-tribulacionista. Então, essa linha do tempo eu quis fazer para que a gente pudesse entender como a coisa vai acontecer. Só para entender, não para ficar preocupado e tampouco desesperado, não para querer saber se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã. Isso realmente não deve tirar a nossa paz, né? Mas para que você tenha um pouco de ideia o que é que vai acontecer. E, com isso, o que resta para nós é que nós temos que estar preparados. Então, você e eu, nós temos que estar preparados para a segunda volta de Jesus. Nós temos que estar preparados para não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos messias, pelos falsos pregadores, aqueles que trazem um evangelho de comodidade, um evangelho triunfalista, um evangelho de que você vai ter o céu aqui na terra. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é um falso evangelho. Então, você e eu temos que estar preparados para que a gente não seja enganado por esses caras, para que nós, como igreja, não sejamos levados a perder a salvação, porque Jesus fala lá em Mateus 24 que ele fala que, se possível, enganarão também os escolhidos. Então, você e eu, que somos escolhidos, podemos ser enganados também. Por isso, nós temos que estar sempre focado em Jesus, sempre consultando a palavra de Deus, nunca acreditando naquilo que as pessoas falam, mas a gente vai confrontar, a gente vai checar, a gente vai confirmar com a palavra do Senhor. Amém? E eu te espero na próxima quinta-feira, onde nós vamos estar falando a volta de Jesus segundo a Bíblia. Pastor, mas a gente já falou de... Não, nós só estamos falando da volta de Jesus. Nós só estamos falando disso. Mas nós vamos falar da volta de Jesus segundo a Bíblia na próxima quinta-feira. Amém? E eu te convido a você estar com a gente na nossa comunidade Crer, né? Para que você e eu estejamos aí levando a palavra do Senhor. A comunidade Crer, ela tá em português e espanhol, com horários e dias diferentes, mas que você pode estar junto também, né? E se conectando com a gente, orando pela gente e divulgando o ministério, divulgando também a nossa Rádio Vinearde. Ok? Muito obrigado por você ter estado com a gente e eu quero ouvir a tua opinião. O que você é? Você é pré-tribulacionista, médio-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Manda aí para a gente, escreve aqui embaixo, e aí a gente vai estar junto, né? Buscando aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Te espero no domingo,
domingo nós temos o culto da família, né, Ney? Tem o culto da família no domingo. Então, Você é nosso convidado. você é o nosso convidado. Então, vem com a gente, vamos estar juntos louvando esse Deus e engrandecendo o seu nome, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.